Dr. Lino Eduardo Araújo, advogado, administrador de empresas, pós-graduado em Direito de Processo Civil pela Escola Superior de Advocacia, membro efetivo da Comissão Especial de Direito Imobiliário e Condominial da OAB São Paulo. Vai proferir a palestra sobre Assembleia Virtual nos Condomínios, aspectos positivos e negativos do projeto Lei 548 de 2019. Dr. Lino, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer ao Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB São Paulo, ao querido Dr. Rubens Carmo Elias Filho, digníssimo presidente da Comissão de Direito Imobiliário, e ao querido amigo Dr. Rodrigo Carpá, digníssimo coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar participando novamente como palestrante neste tão prestigiado evento promovido pela OAB de São Paulo, agradecendo também a essa seleta plateia que me honra com a sua presença até este horário e espero que a minha palestra consiga manter o altíssimo nível dos temas apresentados pelos ilustres palestrantes que me antecederam. Aliás, eu tive um professor que sempre falava, olha, eu sei quando a minha aula está ruim, não quando o aluno faz assim, para ver o horário, mas quando ele faz assim e assim. Então, eu peço aos senhores que sejam discretos no balançar da mão. Desculpe a minha foto aí, é que o técnico de TI que fez isso falou, doutor, vou colocar essa foto aí, porque assim ajuda a espantar as moscas do local. Eu falei, então tá bom, então deixa. Bom, o assunto que me traz aqui hoje é a Assembleia Virtual nos Condomínios, aspectos positivos e negativos do projeto de Lei 548 de 2019. Antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações. A Assembleia nada mais é do que o órgão soberano no condomínio que reúne os condôminos para deliberar questões internas de interesse do condomínio. Tá? As assembleias, na verdade, elas são de 5 tipos. Nós temos a Assembleia Geral de Instalação, que, na verdade, é a primeira assembleia realizada no condomínio. Nessa assembleia são eleitos o síndico, o subsíndico, conselho consultivo, se faz a primeira previsão orçamentária do condomínio, se autoriza o condomínio a registrar o CNPJ perante a Receita Federal, também autoriza o condomínio a fazer o seguro da edificação e demais providências. Me perguntaram hoje por que o condomínio, na Assembleia de Instalação, já se contrata zelador, faxineiro, né, porteiro, vigia. Falei, eu nem recebi a chave e já tem essas despesas, isso aí não é por conta da construtora? A resposta é não. Há necessidade de você contratar funcionários desde a Assembleia de Instalação, por quê? Vocês imaginam um prédio com 12 andares e 4 unidades autônomas por andar. Então, são 48 unidades. Na hora que as pessoas recebem a chave, qual é a primeira providência? Vamos mudar. Vamos mandar colocar o carpete. Vamos instalar isso, aquilo. Você já viu a NET? Tá, vamos mandar a NET, a Sky. Então, vocês imaginem o tamanho do exército de pessoas que, de uma hora para outra, começam a ir nesse condomínio. E é normalmente um condomínio, neste caso, com 2 elevadores. Então, você precisa ter uma pessoa que fiscalize esse entra e sai
um monte de gente ao mesmo tempo, né, que coloque uma ordem de utilização do elevador, porque senão um ou outro vai ficar preso em determinado andar, enfim, tem que organizar tudo isso, né? Você precisa ter faxineiro, porque vocês imaginem o nível de sujeira, de caixas, né, de restos de obra. Então, isso realmente é importante e necessário, né? Nós temos também a Assembleia Geral Ordinária, que normalmente é realizada uma vez por ano, e nessa Assembleia, né, você delibera sobre eleição de síndico, subsíndico, conselho consultivo, você faz a aprovação, né, do exercício financeiro, faz a previsão orçamentária do exercício seguinte, né, entre outras providências. Nós temos agora a Assembleia Geral Especial. Essa Assembleia, na realidade, ela só ocorre nos casos em que o edifício ele sofre um sinistro total, ou pelo menos 2/3 da sua estrutura, né, estão comprometidas. Então, o que acontece com essa Assembleia Geral? Os condôminos deliberam, tá, se vão reconstruir o edifício ou se vão demoli-lo. Eles, no caso de demolir, eles vão deliberar. Vão vender o terreno, vão vender o material que sobrou da demolição, né? E o quórum necessário para deliberar sobre tudo isso é metade mais uma das frações do terreno. Essa Assembleia ela é prevista no artigo 14 da Lei 4.591 de 64, que é a lei antiga que regulava o condomínio, não é? Nós temos, como regra geral de convocação e votação, duas regras que estão previstas no artigo 1352 e 1353. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes, que representem pelo menos metade das frações ideais. Isso é o que estabelece o 1352. E o 1353, que em segunda convocação a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigir um quórum especial. Nós temos uma outra figura também, chama-se Assembleia Permanente. Diante dessa situação de falta de quórum, principalmente quando estabelece um quórum especial, muitos síndicos passaram a adotar essa modalidade quando a Assembleia que está sendo realizada, ela se prolonga muito e não foi possível se deliberar a respeito de todos os assuntos constantes na ordem do dia. Ou então, naqueles casos em que a Assembleia precisa decidir uma questão que envolve, tá, um parecer técnico ainda a ser dado. Então, para esclarecer essa situação, essa Assembleia ela é feita num outro dia, em outro horário. Não se trata de nova Assembleia, é uma Assembleia em continuação. Esse caso que precisa de um parecer técnico é muito comum no condomínio que tem menos de 5 anos e, de repente, começam a surgir fissuras, vazamentos, infiltrações. Então, o condomínio não sabe se tem que acionar a construtora ou não, porque ela tem dúvida se trata de um problema de falta de manutenção, tá, ou um problema de falha na construção. Erro de projeto, problema de material inadequado na obra. Então, para se decidir, né, se suspende a Assembleia originalmente convocada, tá, e de posse desse laudo posteriormente se decide, né? Então, por isso que chama de permanente. Bom, só para ressaltar que ainda permanecem em plena vigência as disposições da Lei 4.591 de 64,
né, desde que não haja conflito com as normas contidas no nosso Código Civil em vigor, né, que é a Lei 10.406 de 2002. Um exemplo disso encontra-se no artigo 10, parágrafo 2º desta lei, que estabelece quórum especial, ou seja, a unanimidade dos condôminos, para autorizar o proprietário ou titular de direito a realizar obra que modifique a fachada da edificação. Existem outras situações de quórum assemblear, onde é obrigatória a obtenção do quórum especial. Construção de novo pavimento ou de novas unidades em terreno comum, artigo 1343 do Código Civil, mudar a destinação do condomínio à unidade autônoma, artigo 1351, segunda parte do Código Civil, aluguel da unidade autônoma do zelador, artigo 1351 do Código Civil, alteração das frações, artigo 1331, parágrafo 3º do Código Civil. Todo esse texto que eu estou falando para vocês, eu vou deixar anotado o meu e-mail, tá? Quem quiser solicitar esses slides, tá? É só mandar para mim no meu e-mail que eu encaminho para vocês a partir da semana que vem. Bom, entrando propriamente na Assembleia Virtual, nós temos um projeto de lei elaborado pela senadora Soraya Vieira Tronic, do Partido Social Liberal do Mato Grosso do Sul. E esse projeto de lei ganhou o número 548 de 1919. Esta é a foto da senadora. O projeto de lei 548 de 2019, ele se encontra aprovado tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário do Senado, encontrando-se atualmente em fase de encaminhamento à Câmara dos Deputados, tá? E tem a seguinte redação. Na verdade, o objetivo desse projeto é acrescentar o artigo 1353-A à Lei 10.406 de 2002 para permitir à Assembleia de Condomínios Edilícios a votação por meio eletrônico ou por outra forma de coleta individualizada dos votos dos condôminos ausentes à reunião presencial, quando a lei exigir quórum especial para a deliberação da matéria. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. O artigo ele é pequeno. Na verdade, o projeto ele é pequeno. Ele tem um artigo e 2 parágrafos e 3 incisos. Mas é importante porque há uma série de falhas, né, que merecem ser posteriormente supridas. Então, o artigo 1353-A ficaria assim. Quando o quórum especial, acaso exigido pela lei, não for alcançado nas convocações presenciais, a correspondente deliberação poderá ser tomada posteriormente mediante votação eletrônica dos condôminos em segmento virtual na reunião, desde que tal possibilidade tenha sido explicitada no instrumento de convocação da Assembleia. Seja disponibilizado a todos os condôminos anteriormente à colheita de seus votos o inteiro teor da ata parcial relativa ao segmento presencial da reunião da Assembleia, do qual deverão constar a transcrição circunstanciada de todos os argumentos então esposados acerca da matéria a ser submetida à deliberação e informações acerca do modo como se procederá à votação e do período em que ela deverá ocorrer. 3. A administração do condomínio disponibilize a aplicação de internet ou outro expediente eletrônico idôneo que permita a cada condômino votar individualmente, mediante senha de acesso, justificar o teor do voto, caso queira, e ter acesso de forma contínua, imediatamente após o registro de cada manifestação, ao teor do voto e da eventual justificação dos demais condôminos singularmente identificados por seu nome e pela respectiva unidade imobiliária. Somente após o cômputo dos votos eletrônicos e presenciais e a publicação de seu somatório, a reunião da Assembleia será dada por encerrada e os respectivos acréscimos referentes exclusivamente à deliberação eletrônica serão feitos à ata da Assembleia, a qual se dará assim sua redação final. E, finalmente, se não houver proibição expressa na Convenção, a Assembleia poderá, alternativamente, por maioria simples,
autorizar a coleta individualizada dentro do prazo não superior a 30 dias do voto dos condôminos ausentes, ainda que sem utilização de meio digital, desde que lhe seja apresentada a ata da Assembleia contendo o detalhamento dos pontos de vista acerca da questão em deliberação. Vocês estão vendo que é muito simples, né, esse projeto, você participar de todo esse roteiro. Então, vamos lá. É preciso uma implementação tecnológica no condomínio, para que o sistema de votação possa ser devidamente implantado, e haverá necessidade de se disponibilizar um programa ou um aplicativo que permita que os condôminos possam acompanhar as deliberações, proceder à votação, ter acesso ao voto dos demais participantes, podendo inclusive justificar o seu voto por meio da internet ou de qualquer outro meio idôneo escolhido pelo condomínio. Quer dizer, na verdade, você poderia até votar do celular, né, do tablet. Só não pode do Tinder, mas eu acho que dá para ser. Né? Mas de qualquer outro modo. Então, eu estou elencando aqui para vocês poderem pegar a essência do projeto, os aspectos positivos e negativos. Os positivos são que possibilita a participação do condômino, que não compareceria normalmente à Assembleia, e daquele que não deseja manifestar o seu voto pessoalmente. Flexibiliza a votação dos condôminos nos assuntos que necessitam de quórum qualificado para serem aprovados por unanimidade. A votação eletrônica nas assembleias proporciona uma maior interação e participação dos moradores nas tomadas de decisão pelo condomínio. Facilita a implantação da tecnologia necessária, tendo em vista que ela já existe e se encontra disponível no mercado. Proporciona um meio mais objetivo de discussão, porquanto apenas os assuntos que foram pautados no edital de convocação serão objeto de deliberação, evitando-se as incontáveis discussões paralelas que apenas servem para acirrar os ânimos dos presentes na Assembleia. De fato. Apesar da possibilidade da Assembleia virtual, a votação física não poderá ser abolida, porquanto não há qualquer garantia de que todos os condôminos tenham fácil acesso à tecnologia eletrônica. Evita que os condôminos costumeiramente mais exaltados provoquem tumultos por meio de ameaças verbais e agressões físicas. Aliás, nunca é por demais lembrar que o ato de provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso em assembleia constitui contravenção penal, prevista no artigo 40 do Decreto-Lei 3688 de 41, cuja pena é de prisão simples de 15 dias a 6 meses ou de multa. Do jeito que está andando a violência hoje, esse artigo aqui até perde, né, ele perde a função. Na verdade, deveria ser o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, porque eu acho que faria mais efeito. Né? Vocês estão vendo que, se nós computarmos o fato de que um condomínio tem no máximo 4 assembleias por ano, sendo uma ordinária, obrigatória, talvez 2 extraordinárias, não é? E talvez, né, uma assembleia para sorteio de vaga de garagem. Mas essa sempre tem quórum, essa não falta ninguém. Né? Então, Então, você vai instalar um projeto desse, tá, que eu acredito que agora no início tem um custo de implantação bem grande para 3 assembleias, né, no máximo no condomínio. Mas vamos lá. Os aspectos negativos, a utilização da votação eletrônica deverá estar previamente expressa, né, prevista na convenção condominial, a fim de se evitarem futuros questionamentos sobre a validade de sua deliberação. Deverá ser disponibilizado a todos os condôminos, antes da coleta dos votos eletrônicos, o teor da ata parcial relativa à parte da reunião realizada anteriormente na forma presencial. Ou seja, você realiza a reunião presencial, os condôminos ali presentes votam, aí você dá um tempo, tem que lavrar obrigatoriamente uma ata,
Nessa ata tem que constar, né, o voto de cada um e, se possível, até a justificativa do voto, para só depois continuar a Assembleia de forma virtual. E como nós vimos anteriormente, esse período de votação virtual pode durar até 30 dias. Então, eu não vejo qual é a vantagem do condomínio, pelo menos de acordo com o que está nesse texto, de ter uma votação virtual para se decidir só talvez daqui a 30 dias. Você vai parar a administração do condomínio por uma questão que não vai ser decidida. E fora isso, ainda você tem que lavrar a ata. Então, esse projeto ele está pecando. A ideia é boa do projeto, mas está pecando porque você não amarra os prazos, né? Como é que funcionaria a contagem do prazo? Nós, advogados, temos noção do prazo, mas aqui não fala nada, só fala que você dá até 30 dias. E no último dia, como é que fica? Até que horas eu posso votar no último dia? É uma questão que as pessoas não estão se ligando porque não estão acostumadas com isso, né? O advogado, felizmente, ele não perde prazo, né? Mas as outras pessoas, né, o brasileiro em si, ele sempre deixa as coisas para a última hora, né? E então tem esse questionamento com relação a em que momento, até que momento eu posso votar. E eu estou votando no último dia de prazo. E se acontecer um travamento do sistema? Ou se acontecer de faltar energia elétrica onde eu estou? Como é que eu justifico isso? Vou poder justificar? Vão considerar o meu voto? Se eu der essa desculpa e ratificar o meu voto? Então, são questões que não estão previstas nesse projeto, não é? Então, na verdade, o voto eletrônico, ele também só poderá ser adotado nas hipóteses em que a lei estabelece um quórum especial para as deliberações. Esse quórum especial é a unanimidade ou 2/3. Agora, unanimidade, se for depender da unanimidade para ocorrer esse tipo de assembleia virtual, então nunca vai ter. Por quê? Porque sempre tem um condômino inadimplente. E o inadimplente, todo mundo sabe, não pode votar, não pode participar, não pode deliberar. Ah, mas tem gente que defende, não, mas acontece que ele fica excluído do cômputo. Quando você tira todos os inadimplentes, tá? E só computa os adimplentes, prefeito de quórum. Mas não é assim que funciona, porque o condômino inadimplente, ele só é inadimplente, ele continua sendo proprietário do imóvel. Então, a unidade dele entra, sim, para efeito de cômputo, tá? Do quórum. Então, vocês veem que, na realidade, o projeto ele deveria ter uma amplitude muito maior do que está sendo dado aqui. A ideia é boa. A ideia deveria ser de você trazer o condômino para dentro da Assembleia, né? Você fazer uma inclusão total dos condôminos, tá? Mesmo nas matérias simples e que não demandam, tá, um quórum especial. Eu acho que estão perdendo uma oportunidade para englobar todo tipo de votação, todo tipo de matéria. Entendeu? Porque facilitaria, você daria maior interação, porque, pelo que a gente vê, existem 2 tipos de ausentes na Assembleia. Tem o ausente que, infelizmente, não pode comparecer porque ele ou está trabalhando, ou ele se sentiu mal, ou está em algum evento que não pode participar, ele gostaria de estar na Assembleia, mas por qualquer razão não pode, ou porque ele também sofre de alguma deficiência física que o impede de comparecer, e tem aquele ausente que está em casa e fala, eu estou no conforto da minha casa, não estou nem aí. Se eu for lá, vou encontrar aquele condômino chato que só quer me vender seguro de vida. Pô, o cara fica me gorando toda vez que me vê, né? E então, para evitar isso, tá, eu estenderia para
todo tipo de matéria a assembleia virtual. Tá? E faria ela de forma concomitante, a virtual com a presencial. A votação dos dois teria que terminar dentro da mesma assembleia. Não dá prazo de 30 dias ou até 30 dias para se ter o resultado, né? Porque isso vai causar muita confusão. Isso aí vai tumultuar ainda mais os nossos tribunais, né? Vocês imaginam o poder que o síndico teria também para chegar e falar: eu quero que isso aqui, vou deixar 30 dias. Vou paralisar o condomínio aqui também. Né? Forçando uma situação para ele que seja mais favorável. Bom, outros aspectos negativos é a necessidade da adoção pelo condomínio de um programa ou aplicativo para a realização da assembleia com sistema de videoconferência. Tá? Os condôminos terão que possuir senha, login e talvez, né, ele não falou, mas talvez certificação digital próprios para o seu acesso e votação. Nós sabemos que nós temos senha e login, mas se não tivermos a certificação digital, não conseguimos nem entrar no tribunal. Será que não vai ser preciso isso também para o condômino? Eu não sou técnico em TI, né, mas eu não sei como é que funcionaria todo esse aspecto e o custo que teria para o condomínio. Obrigação dos condôminos de arcarem com todos os custos inerentes à implantação do sistema virtual. Atualmente também não existe um ambiente virtual seguro contra eventual ataque de hackers. Se conseguir entrar nos celulares dos ministros, né, que dirá de nós, pobres mortais, no meio de uma assembleia? Né? Então, é complicado. E ambiente seguro se traduz em investimento em tecnologia. Investimento em tecnologia, tá, é o contrário do barateamento do custo. Pelo menos agora, ficaria um valor muito proibitivo para um condomínio que vai ter 4 ou 3 assembleias no ano. Que, na verdade, esse projeto ele está privilegiando, tá, as pessoas que não querem, os ausentes que não querem votar, na verdade. Entendeu? Porque ela não ataca o problema do ausente, que não quer de forma alguma participar. Tinha que fazer uma consciência junto aos condôminos, colocar matérias que exigem uma presença pequena para deliberar. Por quê? Porque você tem que acostumar, você tem que conscientizar o condômino que está na casa dele, que não quer descer, que o voto dele é importante, que a participação dele é importante. Então, quem sabe, começando com questões menores, você cria um hábito e uma consciência para que ele venha a participar de assuntos mais relevantes e que exige aquele quórum especial com a presença de todos. Não é? Bom, após a realização da assembleia presencial, se torna indispensável a lavratura da correspondente ata parcial com o resumo dos pontos de vista a respeito das matérias discutidas, contendo todos os aspectos favoráveis e contrários sobre as questões postas em votação para uma melhor deliberação anterior pelos condôminos ausentes. Há uma incerteza no tocante à efetiva convocação de todos os condôminos, bem como se o voto computado provém do próprio condômino participante da plataforma eletrônica. Existe também a grande possibilidade dos síndicos se utilizarem da assembleia virtual independentemente do quórum exigido, o que certamente irá gerar questionamentos judiciais. Falta de clareza em relação ao término do horário de votação, no exemplo do 30º dia, bem como do prazo para elaboração da ata final, contendo a somatória das deliberações das presenças, das deliberações presenciais e virtuais, né? E também haveria a exigência de regulamentação que acompanhe a plataforma implantada para evitar que se torne ultrapassada face ao atual
dinamismo tecnológico dos meios de comunicação, a fim de acompanhar as novas exigências que aparecerão com o decorrer da utilização da Assembleia Virtual. Tá? As garantias que deveriam ser adotadas, uma vez que esse projeto vai agora para a Câmara dos Deputados, e tudo isso que foi falado pode nem existir mais depois que eles apreciarem, porque eles podem mudar tudo que foi escrito até agora, pelo menos deliberado, então pode tomar uma outra forma. Então é imprescindível que todos nós, advogados, sociedade civil como um todo, tá, todas as entidades, tá, condominiais, que exerçam pressão sobre os deputados, esclarecendo que, da forma como está esse projeto, tá, ele é quase que uma letra morta, não vai funcionar, só vai dar problemas. Então, por que não fazer uma reforma ampla? Vamos lá, vamos colocar todas as matérias, podem ser votadas, por que não? Né? Vamos começar dessa conscientização. Né? Então, sem dúvida alguma, o projeto de lei 548 de 2019 veio para preencher um vazio existente em nossa legislação. Todavia, a adoção imediata da Assembleia Virtual nos condomínios edilícios pelos síndicos deve ser vista, num primeiro momento, com certas restrições, com essas que eu mencionei aqui, diante da necessidade de serem garantidos alguns requisitos para que possam possibilitar a sua implantação de modo a minimizar a ocorrência de eventuais controvérsias, tais como regulamentar o acesso do condômino votante, permitindo que obtenha a competente senha para participar da Assembleia Virtual pelo menos 24 horas antes da sua realização. É recomendável que a deliberação e a votação, tanto presenciais quanto virtuais, fossem feitas concomitantemente enquanto durar a realização da Assembleia. Os votos presenciais e virtuais devem ser apurados em conjunto na mesma Assembleia e sem qualquer imposição de sigilo, sendo que após os seus cômputos será dada oportunidade para todos os participantes visualizarem o resultado da votação. Nesse sentido, estabelecer um período de tempo, por exemplo, 10 minutos depois do término da Assembleia, para que o próprio condômino possa verificar se o seu voto foi computado corretamente ou, eventualmente, para alterar a sua opção de voto anteriormente escolhida. Uma sugestão seria adotar como padrão o sistema atualmente utilizado de EAD, que é o ensino à distância. Esse que se trata de um modelo desenvolvido, de muito sucesso, em que o aluno ele marca a sua presença, ele está vendo, né, a aula, está participando, ele pode interagir, mandando uma pergunta, aqui no caso ele pode votar. Então, já é uma tecnologia hoje existente que poderia ser adotada nos condomínios. Né? Eu acredito que haverá empresas que locarão esse serviço, porque não há necessidade do condomínio ter todo esse aparato para realizar uma assembleia a cada 2 meses, 3 meses, quando muito. Então, vão ter empresas que vão locar esse sistema. Né? O sexto é permitir a utilização da Assembleia Virtual para todos os assuntos, independentemente do quórum, que seja necessário para a sua deliberação, facilitando a vida do condômino ao trazê-lo para dentro da Assembleia de forma digital. Tá? Eu queria só fazer mais uma consideração que eu acho muito importante. Eu não sei se foi esse o objetivo desse projeto de lei, mas me parece que ele está sendo preparado para uma coisa bem maior do que para o condomínio. Ao que tudo indica, isso aqui, se der certo, se estiver bem regulamentado, vai servir para se criar o voto digital eleitoral. Tá? Eu acho que é isso, tá, que certos políticos estão pretendendo, se der certo. Eles estão jogando isso no condomínio, porque é uma forma de testar, para ver se dá certo. Né? Porque, na verdade, já pensou numa eleição digital? Você olharia o seu candidato pelo celular, olharia o partido
quais seriam a plataforma do partido, quem seria o candidato. Você poderia votar, inclusive, pelo celular. Num país em que existem 230 milhões de habitantes e 200 milhões de celulares, não seria difícil, né, com o tempo, você implantar o voto digital. De qualquer maneira, esse projeto, como ideia, eu acho muito boa, tá? E espero que os deputados federais, né, aproveitem, né, esse gancho, né, que certamente muita gente já está analisando e chegando à mesma conclusão das que foram ditas aqui, né, para procurar melhorar o texto de forma que evite todos os eventuais problemas, né, sobrecarregando o judiciário. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Só uma coisinha. Parabéns, Lino. Parabéns, Lino. Obrigado. Como presente, para vocês terem me aguentado e ficado até esse horário, eu vou sortear um livro da minha autoria. Aê, Lino. O livro chama-se Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Tá? Parabéns. E eu estou já pensando na segunda obra, que pelo que eu vi aqui das palestras, vai se chamar O Condomínio é uma Fonte Inesgotável de Litígios. Tá? Ave Maria. Parabéns, Lino. Muito boa exposição. Tema importantíssimo. Eu queria já...